Boa tarde, irmãos. Nós vamos agora estudar a lição número 7, tá? Já tivemos a 6 anteriormente, dando continuidade aos nossos estudos. A lição 7 e o seu título, A Depressão por conta das frustrações. Frustrações. O que seriam frustrações? Podemos dizer que seriam aquelas coisas que foram planejadas, almejadas, mas que não se cumpriram, que não se concretizaram. Nós vamos estar orando ao início dessa aula e estaremos agora fazendo essa oração, pedindo a direção do Espírito de Deus sobre o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos-te gratos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Deus. E queremos pedir que o teu Santo Espírito dirija, Senhor, esse estudo e que, ó Deus, tu possas usar a minha boca para conduzir esse estudo, ó Pai, e também tocar em todos aqueles irmãos que vão ouvir e vão acompanhar essa aula pelo meio das redes, das mídias sociais. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos fazer uma leitura básica dessa lição no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 1 até o 21. Nos diz a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e ele disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto.
e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu ficar em Israel 7.000. Fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-te beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Elias viveu no reino do norte, o chamado reino de Israel. É bom lembrar que, após a morte de Salomão, o reino de Israel, o Reino Unido, dividiu-se em Reino do Norte, ou Reino de Israel, e Reino do Sul, ou de Judá. E o rei Acabe, de uma sucessão dos reis do Reino do Norte, foi o mais infiel a Deus, foi o que mais se afastou dos caminhos de Deus. Ele casou-se com Jezabel, uma mulher de origem de outro povo, de origem sidônia, e Jezebel era uma sacerdotisa, no popular uma feiticeira, né, que vivia promovendo cultos de adoração ao deus pagão chamado Baal. E o Acabe, juntamente com ela, prestava culto a esse ídolo, a esse deus de mentira. E isso causou ruína a Israel. Houve anteriormente a briga, né, o desafio, o duelo entre os profetas de Baal e Elias, e atendendo à oração de Elias, Deus fez com que os profetas de Baal todos morressem, mas a vida de Elias foi poupada. E isso causou grande ódio à rainha Jezabel,
E nesse meio tempo ela o ameaçou de morte. E o que ele fez? Ele fugiu de lá e foi para o reino do sul, para Judá. Fugiu para preservar sua vida, mas Deus, em todo momento, sempre esteve ali com Elias e Deus o deu o livramento. Vamos cantar o cântico. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Só o Senhor pode nos livrar, só Ele é poderoso. Elias é um excelente, admirável a sua história. Nela encontramos um paralelo entre o que chamamos de depressão em nosso tempo e o que alguns dos homens de Deus viveram na história bíblica. Porque a depressão vivida nesse momento por Elias era causada por uma perseguição, porque ele estava ali defendendo, proclamando a palavra de Deus. Ele estava ali falando da palavra de Deus a um povo que vivia perdido na idolatria, a um povo que tinha se afastado totalmente de Deus, que perdeu o temor a Deus. Ele era um tesbita que chegou onde nenhum outro de sua terra jamais havia chegado. Tesbita de Tisbé, um vilarejo pequeno e desconhecido, de uma família inexpressiva no contexto mundial da sua época. Mas foi deste lugar e desta família que Deus levantou um homem para ser a sua boca nos dias de Acabe, o pior rei de Israel, o mais idólatra, o mais sanguinário, o mais cruel. E foi justamente Acabe que contou a sua esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, o que Elias, o tesbita, havia feito aos profetas de Baal, justamente o que eu falei agora anteriormente. O pai de Jezabel era também sacerdote do falso deus Baal em Tiro e Sidom. O casamento dela com Acabe foi uma jogada política que serviu para ratificar uma aliança entre Tiro e Israel, lembrando Israel, o reino do norte. Não é o Israel de hoje. Quando veio morar entre os israelitas, Jezabel continuou a adorar o seu deus, Baal, e levou com ela vários sacerdotes que, estando em Israel, atuavam com muito mais afinco, seduzindo quase todo o povo a se desviar da palavra de Deus. Um dos eventos mais conhecidos da Bíblia envolveu exatamente os profetas de Baal, a rainha Jezabel, o rei Acabe e Elias, que está lá em 1 Reis 18, de 36 a 41, que diz: Sucedeu-se, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra
fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Há muitos anos não chovia em Israel naquela época. Cerca de 3 anos sem uma gota de chuva. É uma região desértica, nós sabemos muito bem disso, sim. Mas ali estava a mão do Senhor pesando sobre aquele povo e sobre o pecado daquele povo que se desviou dos caminhos de Deus. E nesse meio tempo, o que aconteceu? A partir desse evento, que Acabe levou ao conhecimento de Jezabel, isso trouxe grande ira ao seu coração, o coração da Jezabel, que acabou levando-a a prometer matar Elias em breve. E é aqui que a depressão de Elias parece ter início. Elias foi então ameaçado de morte pela rainha da época. É como se nos dias atuais nós estivéssemos proclamando, pregando a palavra de Deus e fôssemos ameaçados por algum traficante, algum miliciano ou até mesmo por um político que comande a área, que exerce grande influência política. E aí, o que aconteceu? Isso gerou uma expectativa no coração de Elias por reconhecimento por parte dos reis. Elias esperava que Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus e clamassem junto com o povo: o Senhor é Deus. Mas não foi isso que se sucedeu. Ao invés de reconhecimento, houve promessa de assassinato. Jezabel queria se vingar de Elias pelo fato dos seus profetas terem morrido, por Deus ter demonstrado ali naquele momento o seu poder e os profetas de Baal não poder contar de jeito nenhum com um Deus a quem eles serviam, que era o quê? Um Deus de mentira, um ídolo que nada podia nem pode fazer. Jezabel faria o mesmo com Elias e o mesmo que ele fizera com os profetas do seu Deus. Elias enfrenta uma tremenda decepção. Quando soube das palavras de Jezabel: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias se levantou e fugiu para Berseba, que ficava em Judá, mas ao sul de onde estava. Judá, no reino do sul, o reino de Judá. A cidade de Berseba, no reino do sul. Caminhou pelo deserto, na distância de um dia, 60 ou 70 quilômetros, achou um zimbro e sentou-se a seus pés. O zimbro é uma árvore que atinge de 1 a 3 metros de altura, com folhas curtas e espinhosas, que raramente caem. Elias descansou debaixo da sombra daquele zimbro enquanto pensava na ameaça que tinha recebido de Jezabel
e tudo que havia acontecido em Israel naqueles dias que se passaram. E é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas de sua depressão. Suas primeiras palavras para Deus foram: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Ou seja, mate-me agora mesmo, pois sou tão pecador quanto todos os que viveram antes de mim nesta nação. E ao dizer isto, ele dormiu. Elias se sentia tão depressivo que pediu a Deus que lhe desse a morte. Mas não era plano de Deus que ele morresse naquele momento, porque ainda teria outras coisas para ele fazer. A sua missão ainda não tinha sido totalmente cumprida. Ou seja, o tempo que ele achou devido não era o tempo que Deus tinha planejado para ele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O cuidado qualificado de Deus. Então, o cuidado qualificado. Deus ali, além de o livrar, Deus, além de o livrar daquela ameaça de morte, Deus proveu o seu sustento. Deus proveu a sua sobrevivência. E também vamos ver daqui a pouco a sua vitória, seu retorno. A primeira relação de Deus para com Elias não foi confrontar seu pecado. Deus é sábio e agiu de um modo que a sua marca. Deus agiu amorosamente. Deus não agiu de forma vingativa. Deus agiu amorosamente com Elias. Diante de qualquer situação, Deus nunca deixa de agir amorosamente. E todos precisam aprender com ele a agir assim também. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo o tocou, o chamou para se levantar e comer. Deus proveu o seu alimento físico. Deus proveu o descanso que ele precisava. De fato, não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias, mas uma demonstração tenra e amorosa de preocupação pelo estado físico daquele homem que havia caminhado muito sem comer nada. Deus cuidou de Elias, permitindo descanso e enviando-lhe boa alimentação. Após Elias comer e beber do que Deus lhes dera, voltou a dormir. Devia ser grande seu cansaço. Mais uma vez, o anjo o tocou, o tomou para se levantar e comer, pois ainda teria de percorrer um longo caminho. Elias obedeceu à voz de Deus, levantou-se, comeu e bebeu. Depois disso, Elias, de forma impressionante, prosseguiu em sua viagem por mais 40 dias até chegar ao Monte Horebe, em sua viagem caminhando até o Monte Horebe, com um valor histórico, um valor espiritual bem grande, o Monte Horebe. É interessante notar que em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse e não deixasse de se alimentar. Se fizesse o que estava em seu coração,
teria deitado debaixo daquele zimbro no meio do deserto e aproximadamente 70 quilômetros de Berseba, ficado ali prostrado, definhando e olhando para o horizonte, esperando a morte chegar. Ele desejava a morte. Ele sentia que a sua missão já tinha sido cumprida, mas o que Deus planejava para ele era bem além daquilo ali. Após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou numa das inúmeras cavernas existentes no Monte Horebe e ali passou a noite. Ali também ouviu a voz de Deus dizendo a ele: que fazes aqui, Elias? E a sua resposta foi: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Em resposta à voz de Deus, Elias apresentou o seu lamento. Não foi uma murmuração. Ele não estava reclamando da sorte dele, do destino dele. Mas um lamento legítimo, uma oração agradável a Deus. Seu lamento é pela morte dos profetas e pela sua também. Além disso, o primeiro motivo de tristeza de Elias foi o fato de os filhos de Israel terem deixado a aliança, terem se afastado de Deus, terem se prostrado diante de ídolos, abandonando o Deus verdadeiro, o Deus que os conduziu à terra prometida, o Deus que os tirou da escravidão no Egito. Eles simplesmente esqueceram que tinha se passado tudo isso e seguiram aquilo que eles quiseram. E Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? Deus nos dá direito de escolha. Elias amava a Deus e confiava nele com todo o seu coração. Sua decepção tinha várias razões, e o Senhor o ouviu com atenção e amor após cuidar dele. E cuidou muito bem. Não é um cuidado que a gente ouve falar aí por parte de políticos, que nada mais é do que demagogia. Ou até de líderes religiosos que existem por aí que têm outros interesses, a não ser que não é a salvação, que não é a proclamação da palavra de Deus. No item 2, a resposta qualificada de Deus. Ainda em 1 Reis, capítulo 19, que foi o texto que lemos no início, Deus queria se encontrar com Elias e lhe ensinar uma lição. Eis que passava o Senhor. É assim que o texto começa. Deus não se esconde quando um filho passa por angústia. Deus se revela. Não foi por meio de fortes ventos que batiam contra o Monte Horebe. Não foi por meio de um poderoso terremoto. E muito menos por meio de uma chama de fogo. Após o barulho e a força da natureza, que bem poderiam ser a sua poderosa voz, Deus vem e se revela a seu modo, através do murmúrio de uma brisa suave. Foi assim que o Senhor se revelou na calma, quase no sussurro, por meio de sons tranquilos e calmos. Elias precisava desse tratamento, contato com o próprio Deus, alimento apropriado, bom tempo de descanso e a direção que vem dos sons tranquilos por meio dos quais Deus fala. Deus foi amoroso. Deus ali se mostrou cuidadoso.
chegou de forma mansa e suave, porque alguém acometido de uma enorme depressão não poderia ouvir uma voz de condenação, de julgamento, que o deixaria pior do que ele já estava. Com Elias, as suas palavras são: que fazes aqui? Elias não tem o que dizer. Por isso repete o que já dissera, conforme 1 Reis 19:14. Deus então apresenta-lhe a verdade de que ele não estava sozinho. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. No verso 18. São aqueles que se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Além disso, o Senhor deu uma tarefa para Elias, ordenando-lhe que ungisse um novo rei da Síria, um novo rei sobre Israel, também um profeta que ficaria em seu lugar, pois Deus não ouviria seu pedido para morrer. Elias não morreria jamais. O próprio Deus o levaria sem experimentar a morte para o céu. Mas antes deveria trabalhar. Elias foi arrebatado. E quem substituiu Elias foi o profeta Eliseu. Com essa experiência, aprendemos que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Houve sim, da parte de Deus, a disposição de falar, ajudar, orientar. Mas não vemos a motivação para o confronto rude e duro para com as pessoas. Todas as pessoas, assim como nós, estão sujeitas a passar por situações de frustração, de decepção, de desespero. Muitas são as ocasiões que o nosso coração tem certa expectativa e acaba sendo frustrado. A decepção sempre nos chateia. E a chateação, se não for tratada, leva à depressão. A depressão de Elias foi tratada do modo como você viu neste estudo. Se a depressão chegar em sua vida, não se esqueça. Ela nem sempre é fruto do demônio ou do pecado. Algumas vezes é consequência de uma doença física. Não se esqueça. Se chegar, você tem que se tratar. O tratamento médico, psicoterápico, psiquiátrico e o tratamento espiritual. Não se prenda só numa forma, só em um deles. Faça uso de ambos. Principalmente porque nós temos que também crer no Deus a que nós servimos. Muitos casos de depressão em nosso tempo, embora apresentem um pano de fundo completamente diferente do de Elias, têm os mesmos motivos. Se você é amigo de alguém que está em depressão, aprenda com o Senhor o modo como tratá-lo. Vá até ele, não o deixe só. Se for o caso, leve-o ao encontro de um especialista. Se acontecer contigo e houver o mínimo de forças, não vá para uma caverna, não vá se enclausurar dentro da sua casa, achando que aquilo é um problema que não tem cura, que não vai ter solução, porque tem solução sim, porque Deus tem solução para tudo. O nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de libertação, é um Deus que opera milagres, ontem, hoje e sempre.
Procure sem qualquer constrangimento a ajuda de alguém. Louvemos a Deus por seu modo impressionante de nos ensinar a agir diante do sofrimento humano. Seja solidário. Seja paciente. A pessoa que está passando por uma profunda depressão, ela precisa de encorajamento. Ela precisa de conforto. Bote aquela pessoa para frente. Mostre para ela que Deus, somente Deus, pode dar a vitória. E que o tratamento da depressão existe. Precisa acontecer sim. Para pensar e agir. Muitos são os motivos que levam as pessoas a pedirem a morte. Para quem está sentindo a depressão, é um motivo muito sério e deve ser considerado com muito carinho e paciência. Nem todos possuem estrutura emocional para os reversos da vida. Nem todo mundo está preparado para enfrentar os problemas, para conviver com os problemas e sair vitorioso deles, e não se deixar levar por eles. Você já viveu alguma experiência assim? Aproveite essa oportunidade e compartilhe com o grupo. Peça que os outros façam o mesmo e aproveite para ouvir a história do outro com carinho e muita atenção. Faça isso na sua classe, na sua casa, no seu trabalho e com as pessoas que convivem com você e que estejam enfrentando um problema na vida. Tá? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Só o Senhor é Deus. O Deus forte, o Deus de milagre, Deus de promessa, Deus de milagre, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Creiamos, irmãos, nas promessas do nosso Deus para a nossa vida. Estejamos sempre firmes, estejamos com a nossa fé sempre centrada no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que podemos trazer nesta tarde. Senhor Deus, nós queremos te pedir por todos aqueles nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos os nossos parentes que estejam vivendo um quadro depressivo sério. Senhor, nós vivemos num momento tão difícil, Senhor. Essa situação hoje, com essa pandemia do coronavírus, que tem deixado as pessoas tão apreensivas, tão depressivas, com medo, com tanto pavor, Senhor. Ó Pai, visita cada vida. Senhor, toma todos nas tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E principalmente, meu Deus, dá-nos, Senhor, a cada dia a sabedoria para podermos ser mensageiros teus, Senhor. Para podermos mostrar ao mundo que somos teus servos. Seja conosco, Pai. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.